realmente refletir sobre isso, saber filtrar aquilo que chega até nós, e as más notícias é o que não faltam ultimamente chegando até nós. Nós possamos descansar em Deus. Obrigado, irmão, por essa palavra dirigida pelo Espírito Santo aos nossos corações. Nesse momento nós vamos passar então a palavra ao pastor, que estará trazendo o estudo da escola dominical desta manhã aos nossos corações. O pastor tem a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, na meditação da palavra, e que assim continuemos sendo edificados por meio da palavra do Senhor, que com certeza vem nos abençoar, nos orientar, exortando-nos também, corrigindo-nos naquilo que precisamos reconduzir nas nossas vidas. Gostaria de convidá-los a abrirem no Salmo de número 24, Salmo 24. Nós leremos somente o verso de número 1, Salmo 24, verso de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Oremos mais uma vez. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, queremos expressar nossa gratidão pelo grande privilégio que nos dá nesta manhã de iniciarmos este dia, esta semana, em torno da Tua Palavra. Uma palavra, Deus, que é útil para todas as coisas, pois ela é inspirada por Deus e vem trazer sobre as nossas vidas, vem fazer em nossas vidas aquilo que é desejo do Senhor, vontade do Senhor. Que assim, ó Deus, ao ouvirmos a Tua Palavra, não endureçamos o nosso coração, mas pelo contrário, que entendamos que a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. E que assim, ó Deus, quando nós acolhemos Tua Palavra em nosso coração, quando ela se torna verdade para as nossas vidas, de maneira que começamos a praticá-la, ela traz transformação não somente em nós, mas nas pessoas que estão em nossa volta. Por isso, ó Deus, que nesta manhã o Senhor traga sobre nós a Tua orientação e capacitação por meio do Teu Santo Espírito. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que, alicerçados sobre a Tua Palavra, possamos viver a nossa vida, os nossos dias, que o Senhor tem nos concedido aqui neste mundo. E que assim, ó Pai, o Senhor nos ensine a cada dia a alcançarmos um coração sábio, para que possamos viver os nossos dias na presença do Senhor, exaltando e glorificando ao Teu santo e precioso nome. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, orando agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você podia desligar aquela máquina lá, né, bem? Por favor. Gostaria de começar esse tempo nosso hoje fazendo ou deixando uma pergunta. Você ainda tem algo na tua casa que você fez como provisório, achando que essa situação passaria logo, passaria em apenas alguns dias, só que a situação
ainda não acabou e este algo provisório ainda permanece. Um exemplo: tiveram muitas pessoas que, quando foram postas neste período de quarentena para trabalhar em suas casas, elas simplesmente separaram um cantinho da casa qualquer para colocar os seus utensílios de trabalho, o seu computador, e se ajeitaram ali rapidamente, de qualquer jeito, justamente pensando: vou fazer de qualquer jeito aqui porque vai passar logo. Então não vou nem me dar o trabalho de realmente arranjar um local adequado para trabalhar, porque durará poucos dias. Porém, já passamos dos 60 dias e essa pessoa que fez algo de forma provisória ainda continua a viver no provisório, mesmo percebendo que a situação não passou rápido e nem passou ainda. Você tem algum exemplo desse na sua casa? De algo que você fez achando que passaria logo, mas como não passou, ainda continua no provisório? E aí? Alguém tem uma situação dessa daí em casa? Ou conosco não Tem aconteceu? algumas prateleiras aqui. Algumas prateleiras aqui na lavanderia. Sempre tem, né? Vou colocar aqui, vou dar um jeitinho nessa prateleira. Uma prateleira do lado do armário para colocar uma fruteira. Coisa rápida. Depois a gente tira. Depois a gente vai trocar os armários. Tem várias. É o rei da gambiarra, né? Exatamente. Alguém se recorda de mais algum exemplo que fez de provisório, mas ainda continua, mesmo depois de um longo tempo? Os homens normalmente são mestres nisso daí, né? Pastor, aqui em casa tem a lavanderia que virou o quarto da bagunça, que a gente chama aqui, né? Qualquer coisa que a gente fala, vai pro quarto da bagunça, né? E, isso aqui vai ficar encostado pro quarto da bagunça. Então, eu tô aqui já para construir um local aqui para pôr minhas ferramentas, colocar minhas coisas aqui, vai fazer alguns anos já, viu? E o provisório continua. Provisório continua. Alguém tem mais algum exemplo de algo que nós deixamos como provisório só por um pouquinho, mas o tempo foi passando e as coisas não mudaram? Todo mundo tem, né? Eu acho que só não quer compartilhar ou assumir. Mas esse é o fato. Nós temos dificuldade em assumirmos que precisamos mudar algumas coisas. Todo mundo com certeza tem em casa algo que fez como provisório, mas o tempo está passando, e o provisório não passou a ser permanente com a transformação. Porque nós temos esse defeito realmente de queremos mudar, de olhar para aquela coisa que está ali, parada há tanto tempo, precisando tomar um rumo de algo realmente permanente, algo diferente, e ser mexido, ser transformado, ser mudado. Isso, nesse período que nós estamos vivendo, ele é muito acentuado. Como eu disse, ainda há muitas pessoas
Isso que eu estou compartilhando com vocês, eu vi numa matéria nesta semana. Ainda há muitas pessoas que estão vivendo no provisório dentro da sua casa, porque acharam que a situação passaria logo. É adequação para o local de trabalho, é um novo espaço para colocar aquilo que não tinha onde colocar. Aqui, por exemplo, no nosso prédio onde nós moramos, veio uma ordem do condomínio que nós não poderíamos mais deixar do lado de fora da porta capacho e nem os sapatos que vínhamos deixando. E se torna algo prático, porque você chega da rua e deixa o seu sapato do lado de fora, não precisa nem se preocupar de guardá-lo dentro de casa. Mas a partir do momento que a pessoa diz para você não pode mais, você rapidamente, para cumprir aquela ordem, você encontra um lugar provisório para colocá-lo. Falando, deixa eu pôr aqui para resolver o problema e daqui a pouco eu acho um outro lugar. E essa é uma grande tentação, você colocar ali para resolver o problema, mas o tempo vai passando e nós realmente não achamos um outro lugar, um lugar permanente, adequado para que realmente ele fique. Essa matéria falava de pastores também, que encontraram um cantinho para fazerem as suas transmissões, os seus cultos, os seus estudos, dentro da sua casa, achando que a situação passaria logo. Amontoaram um monte de livros sobre mesas, cadeiras, achando que passaria logo. Porém, a pandemia não passou. E muitos desses pastores declaram que os livros ainda estão lá amontoados sobre cadeiras, que as coisas ainda estão sobre a mesa onde realmente não deveriam estar. Enfim, o provisório acabou se tornando algo permanente. O fato é que nós chegamos a uma conclusão que está na hora de abandonarmos o provisório e encararmos a realidade que nós estamos vivendo em várias áreas da nossa vida. É tempo de deixarmos de pensar que deixa do jeito que está porque vai passar daqui a pouco e a hora que passar eu arrumo. Não. Nós já percebemos que o tempo se estendeu mais do que pensávamos. E assim nós temos que nos colocarmos frente a frente com a realidade de que não passou rápido e a previsão que nós temos, ainda olhando pelas notícias estimativas, é de mais pelo menos 1 mês, 2 meses à nossa frente. Então tem certas coisas na nossa vida que tem que sair do provisório e passar para a realidade. Nossas questões de saúde emocional, de saúde física, nós temos que deixar de tratá-las como questões provisórias e começarmos a tratá-las como questões permanentes. Os problemas de relacionamento, devemos deixar de tratar de forma provisória, pensando, daqui a pouco passa e eu volto para o meu ambiente de trabalho, aí eu não tenho mais que passar tanto tempo dentro de casa com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, jogando a mudança na possibilidade de terminar a pandemia, quando na verdade esse provisório não pode haver. Nós temos que nos colocar de frente com a realidade e entendermos que nós temos que mudar. Nós temos que sair do provisório da nossa vida com Deus, de acharmos que daqui a pouco esse tempo passa e as coisas voltam do jeito que estavam antes, e passarmos para algo permanente na nossa vida com Deus, ou seja, passarmos a ter realmente uma busca mais intensa de Deus, passarmos a ter um tempo melhor com Deus, passarmos a usufruir com a família um tempo maior diante de Deus.
e pararmos de achar que isso passará logo e a vida voltará ao normal e até mesmo a nossa vida com Deus do jeito que era, ou seja, levando de qualquer jeito, indo ou fazendo quando dava. Temos que sair desse provisório que nós muitas vezes definimos na nossa vida dizendo que dali a pouco nós mudaríamos, mas continuamos a viver até hoje, porque assim como nós fazemos o provisório na nossa casa, afirmando que será só por um breve período de tempo, nós fazemos esse provisório em várias áreas da nossa vida e deixamos que esse provisório ele perdure por muito e muito tempo. E isso traz consequências ruins. Agora, uma área que nós temos que sair do provisório e temos que entender que a situação mudou. E temos que entender que é tempo de mudarmos também, de sairmos do provisório, ou seja, daquilo que nós estipulamos de qualquer jeito e vai levando. É uma área que, não somente no meio cristão, mas no meio secular também, todas as pessoas têm escrito artigos, têm feito muitas lives, debates. É justamente sobre a nova adequação que nós precisamos, desde já, começarmos a fazer na nossa vida, na área financeira. Porque nós estamos tratando, às vezes, a área financeira de forma provisória, achando que as coisas voltarão a ser como eram antes, mas a realidade já mostrou, já deixou claro que não voltará a ser como era antes. Portanto, a gente precisa sair do provisório, daquilo que nós estamos levando de qualquer jeito, daquilo que nós ainda não estamos nos preocupando, daquilo que ainda nós não estamos dando a devida atenção, e nós precisamos fazer as mudanças necessárias para que nós possamos viver essa nova realidade que está diante de nós. Uma realidade que, infelizmente, aos nossos olhos está só começando. Eu tenho conversado com várias pessoas e nesta semana não foi diferente. E essas várias pessoas, elas vêm com o mesmo diálogo. Pastor, quem não foi mandado embora na empresa teve que assinar redução de salário. Pastor, quem não foi mandado embora da empresa teve que assinar redução de horas trabalhadas. E isso acaba refletindo diretamente na nossa vida, no nosso estilo de vida. Só que nós não podemos parar e pensarmos, mas é algo provisório. Eles falaram que é só por um breve período de tempo. Gente, não trate essas coisas, principalmente na área financeira, como sendo algo provisório. Porque nós não sabemos ao certo quanto tempo durará. Nós temos que tratar essa questão, assim como todas as questões da nossa vida, de forma permanente, de fazermos mudanças reais, de termos transformações reais, para nos prepararmos para o permanente que está diante de nós, e não o provisório. Porque se nós não mudarmos do provisório para o permanente, neste período que nós estamos vivendo, quando realmente chegar o maior impacto econômico no país e no mundo, nós ainda estaremos no provisório e seremos pegos de surpresa. Portanto, tanto os especialistas, como os estudiosos, como os líderes religiosos, eles estão orientando as pessoas a que piamente, seriamente, realizem as transformações na vida financeira agora, em que estamos dentro dos nossos lares, em que a pandemia está somente no começo, em que a crise econômica está somente sendo anunciada. Porque realmente, quando ela chegar, se nós não tivermos nos preparado, se nós não tivermos saído do provisório e realmente termos passado para o permanente, encarando aquilo como sendo uma séria realidade na nossa vida, nós seremos mais do que nunca pegos de surpresa. Surpresa entre aspas, porque o tempo todo temos sido orientados, advertidos,
não somente pela mídia, mas pela palavra de Deus, que nos diz: saia do provisório e comece a tomar medidas corretas com relação a várias áreas da sua vida, e dentre essas, a financeira. O texto que nós lemos, texto muito interessante da palavra de Deus, aonde o salmista vem nos lembrar que nós não somos donos de nada. Na verdade, quem é o dono de todas as coisas é o Senhor, porque Ele fez todas as coisas, porque Ele é criador de todas as coisas. E o texto é bem claro em dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós somos remetidos aqui por meio desse versículo algo que nós nos esquecemos na nossa vida. É o princípio da mordomia cristã. O texto é bem claro em dizer que tudo na terra pertence a Deus. O que eu falo com a boca cheia que é meu, na verdade não é meu, é de Deus. Porque a Ele pertence a terra e tudo que nela se contém. O computador que eu falo que é meu, na verdade não é meu, é de Deus, porque esse computador está contido na terra. O carro que eu falo que é meu, na verdade não é meu, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. A casa que eu digo que é minha, na verdade não é minha, porque o texto nos fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O salário que eu falo que é meu, o dinheiro que eu falo que é meu, na verdade não é meu, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Em resumo, se não é nosso, nós estamos tomando conta daquilo que não nos pertence. Deus, na verdade, Ele nos confiou a administração daquilo que é dele. Ele simplesmente, por tempo temporário, provisório, nos permite tomarmos conta. E eu penso que quando Deus dá algo para tomarmos conta, Ele espera que cuidemos de forma muito bem daquilo que a Ele pertence. Porque eu penso que você, assim como eu, quando nós deixamos algo sob a responsabilidade de alguém, a nossa expectativa é que esse alguém cuide muito bem, zele muito bem por aquilo que você está deixando sob a responsabilidade dele. É a mesma coisa os pais que deixam os filhos com alguém para que tome conta. Os pais que deixam os filhos numa escola. Os pais estão depositando a confiança na escola de que enquanto os filhos estiverem lá, eles estarão sendo bem cuidados, e os pais esperam que ao final do dia ou ao meio do dia, quando ele encostar na frente da escola novamente, ele encontre os seus filhos ali, iguais ou melhores do que ele deixou, e nunca pior, porque ele deposita a confiança de que aquelas pessoas que estão naquela escola realmente tomem conta muito bem dos seus filhos. E eu acredito que a expectativa que Deus tem a nosso respeito, com relação à área financeira, com relação àquilo que é material, com relação àquilo que tem valor, é a mesma. Porque se ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, ao administrarmos aquilo que é de Deus, e principalmente no quesito dinheiro, Deus espera que quando Ele voltar e tivermos que prestar contas, assim como diz a parábola, realmente aquilo que Ele deixou sob a nossa confiança para cuidarmos, zelarmos, seja encontrado igual ou melhor, e nunca pior. E é por isso que nós somos, mais do que nunca, exortados a entendermos que está na hora de encararmos a nova realidade e começarmos a mudar as coisas para a real, principalmente na administração correta daquilo que não é nosso. E isso implica
a nossa vida financeira, o nosso dinheiro que na verdade não é nosso. Porque a má administração traz algumas consequências. A má administração dos recursos financeiros faz com que a saúde do relacionamento do casal e da família vá por água abaixo. Isso sempre foi e sempre será um motivo de muitas discussões dentro dos lares, se não for administrado da forma correta. Dinheiro, infelizmente, por ser mal administrado, por ser maltratado, ele ainda continua sendo o fator principal em separação de casais, em brigas dentro de casa, em motivos de tristeza, de ira, de decepção, de frustração. Não somente do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. O fato é que administrar mal o dinheiro traz um mal para a saúde emocional, relacional dentro do lar. Mas o fato de administrar mal o dinheiro traz também um mau testemunho cristão. É isso mesmo. Nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, sabedores de que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, repousa sobre nós a responsabilidade de, na prática, darmos um bom testemunho como cuidamos daquilo que não é nosso, principalmente o dinheiro. E quando nós deixamos de zelar por essa administração correta diante de Deus, uma administração que não é provisória de qualquer jeito, que se adequou daquele jeito e foi se arrastando com a barriga ao longo da vida, gerará um mau testemunho cristão não somente para os de dentro de casa, mas também para os de fora de casa. Testemunho cristão de que muitas vezes não somos nós quem dominamos o dinheiro, mas é ele quem nos domina, tornando-nos pessoas muitas vezes cobiçosas, pessoas muitas vezes avarentas, pessoas muitas vezes que não sabem lidar com aquilo que tem valor. Nos faz gerar um mau testemunho cristão, quando na verdade ao administrarmos mal aquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus, contraímos ou deixamos que dívidas comecem a se arrastar, quando na verdade a palavra de Deus fala-nos em Romanos capítulo 13, verso de número 8, que a ninguém podemos ficar devendo nada a não ser o amor em Cristo. A má administração do dinheiro traz exatamente essa questão de acabar com a saúde relacional nas famílias, de gerar um mau testemunho cristão de forma geral, mas também de fazer com que a prática de como lidamos com ele faz com que consequências ruins ao longo da nossa vida vão se acumulando. E a situação, o momento está nos falando claramente: saia desse provisório que você vem vivendo a sua vida toda, talvez, de tratar o dinheiro de forma errada, de tratá-lo, administrá-lo de forma incorreta, porque ele não é teu. Coloque na sua mente como cristão, se você é cristão, se você é um discípulo de Jesus, que você está tendo a responsabilidade de cuidar de algo que não é teu, mas é de Deus, pois ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Nós somos mordomos do Senhor, nós somos chamados por Deus para cuidarmos daquilo que é dele na sua ausência. E então, pensando na prática, neste tempo de pandemia, é mais do que propício para começarmos a sair do provisório e passarmos para o permanente nas nossas finanças. Essa não é uma preocupação só minha. Comece a ler um pouco, comece a procurar um pouco sobre matérias relacionadas ao assunto, que você encontrará muitos que dirão para você: prepare-se para o que vem depois. Isso as pessoas estão dizendo agora, mas é um princípio bíblico
que já deveria estar na nossa vida há muito tempo, porque Deus nos fala como é que nós devemos administrar o que é dele, como mordomos, a vida toda, bem antes da pandemia. E eu penso que pensar na vida prática é começarmos a rever certas posturas na nossa vida. Alguém leia para mim, por favor, Provérbios 3, versos 9 e 10. Provérbios 3, versos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Obrigado, Adriano. O texto da palavra de Deus é muito claro em dizer que se realmente quisermos uma vida próspera, quando eu digo vida próspera aqui, não está ligado à teologia da prosperidade, façam essa separação. Mas prosperidade aqui está ligado à questão de paz, à questão de felicidade. Mas não negamos o fato também de que Deus abençoa o seu povo de forma material, assim como vemos os patriarcas sendo abençoados com muitos bens. Mas essa bênção, ela é decorrente de algumas atitudes. O texto é bem claro em dizer, em falar se quisermos que realmente haja fartura e quisermos que realmente as coisas sobrem no bom sentido, é preciso, em primeiro lugar, honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. A gente não dá para pensar em reajustar a vida financeira, em sair do temporário e passar para o permanente. Se, em primeiro lugar, não tratarmos na nossa vida a questão da nossa fidelidade com Deus com relação ao dinheiro. O fato é que, muitas vezes, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos agir de forma correta para que essas bênçãos nos alcancem. Não retorno ao assunto porque nós já gastamos mais de uma aula sobre isso, mas nós vemos no texto da palavra de Deus que não somos nós quem corremos atrás das bênçãos, mas são as bênçãos que correm atrás de nós. Também como não somos nós que corremos atrás das maldições, porque são as maldições que correm atrás de nós e nos alcançam. E o que define se seremos alcançados pela bênção e o que define se seremos alcançados pela maldição é a nossa obediência ao Senhor. É o nosso dever de viver aquilo que Deus estipula que vivamos, o temor a Ele, a submissão a Ele, a obediência em cumprir a sua palavra. E o texto de Provérbios aqui nos relembra algo muito sério nas nossas vidas. Talvez não estejamos sendo alcançados pelas bênçãos provenientes de uma fidelidade a Deus, porque nós temos vivido no temporário ainda, no provisório, deixando para depois. O texto de Provérbios nos fala sobre as primícias. Vocês que me conhecem sabem que dificilmente eu uso o púlpito para ficar falando acerca de dízimo, porque eu sei que fidelidade a Deus é algo que se aprende no dia a dia, nas Escrituras. E a gente não precisa ficar o tempo todo como se fica por aí, falando 100% do tempo em dízimo. Não, a gente fala em fidelidade a Deus, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O fato é que se você ainda vive no provisório de usar aquela expressão que todo mundo usa, eu ainda não sou dizimista porque eu ganho pouco. O dia que eu ganhar muito, eu passarei a ser dizimista. Há um texto da palavra de Deus que nos fala e nos lembra que o Senhor Jesus responde
Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Uma coisa esse texto vem nos ensinar. Se nós não somos fiéis enquanto ganhamos pouco, muito menos o seremos fiéis quando ganharmos muito. A fidelidade começa a partir do pouco. Essa história de serei fiel a Deus, honrarei a Deus, quando eu tiver muito, é somente uma desculpa nossa realmente para não honrar a Deus. É algo provisório que inserimos na nossa vida, na administração daquilo que não é nosso, mas é de Deus, e ainda continuamos a viver isso daí. Eu sei que você já ouviu, mas eu conto de novo a história do pão. É a mesma coisa que se comprássemos aquela bengala que todos nós conhecemos, pelo menos os mais antigos, e cortássemos em várias fatias, e você fosse dando uma fatia para cada pessoa desde o primeiro, e o que sobrasse seria de Deus. Na verdade, a primeira fatia da bengala que for cortada, ela já deve ser oferecida para Deus, senão ele ficará com as migalhas. Porque demos às pessoas o primeiro pedaço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí olhamos lá, o farelinho que sobra. Nós falamos, esse sim é de Deus. Deus não merece o resto justamente porque Ele é o dono de todas as coisas. A Ele pertence a terra e tudo que nela se contém. E se nós realmente quisermos, como diz o texto, temos celeiros fartos e os lagares transbordando, uma das primeiras coisas que precisamos sair do provisório na nossa vida e mudar para o permanente é começarmos a ser fiéis a Deus, é começarmos a honrar a Deus, justamente com aquilo que é dele. E se você ainda duvida disso, é o próprio Deus quem diz. Então me prove. Se você duvida da minha palavra, então me prove. E para calar a tua boca, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre você bênçãos sem medidas. Se você ainda duvida de que essa é uma promessa de Deus, de que quando honramos a Deus, quando somos fiéis a Deus, quando realmente damos a primícia para Deus, quando realmente entendemos que não é nosso, mas é dele, então prove a Deus. E você verá que Deus está falando a verdade. Saia do provisório e comece a viver o permanente. Porque o que está por vir à nossa frente é algo real. E é tempo de começarmos a mudar agora. Deus está nos dando a oportunidade de mudarmos agora. E nós não devemos fazer isso de forma interessada. Porque Deus conhece o nosso coração. É só se lembrar do Senhor Jesus sobre a questão das ofertas, aonde ele vê um homem de muitas posses depositar a sua oferta no gasofilácio, mas vê também uma viúva que pega tudo o que ela tinha e coloca ali. E Jesus naquele momento dirá, olha, o que foi aceito foi a oferta dessa mulher, porque ela deu de coração e de forma desinteressada. Mas aquele homem que muito pôs, estava simplesmente fazendo por interesse. O interesse de ser visto. O interesse, sei lá qual outro. Honre ao Senhor. Se você ainda vive no provisório nessa área da sua vida, de fidelidade a Deus, chegou o tempo de mudar. De fazer diferente. E se você ainda não acredita, prove o Senhor.
Mas uma outra questão prática que precisamos tratar na nossa vida é a questão da necessidade e do desejo. Nós precisamos aprender a realmente distinguirmos no dia a dia aquilo que é necessário e aquilo que é simplesmente desejo. Aquilo que é necessidade é aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível para as nossas vidas. Mas aquilo que é desejo são somente complementos, coisas que se pode viver sem elas, tranquilamente. Nós chegamos num tempo em que, mais do que nunca, com relação a essa questão de como administrarmos os recursos, os desejos devem ser colocados de lado. E devemos dar mais atenção sobre realmente aquilo que é necessidade. A pergunta que talvez não fazíamos há tanto tempo, eu preciso disso? Nós precisamos começar a fazer. Porque cortes no salário já estão acontecendo. A possibilidade de cortes no emprego já estão por aí. A recessão lá fora já está presente. Os altos juros já estão sendo anunciados. E se nós não sairmos do provisório na nossa vida, nesta área, e começarmos a perguntar, eu preciso disso, isso é necessidade para mim? Ou isso é somente um desejo meu, algo se eu não tiver, eu vivo sem? A má administração dos recursos, daquilo que não é nosso, começa por aí também. Não somente pela questão da fidelidade a Deus, mas em aprendermos a filtrar aquilo que está diante de nós. Nós temos que parar para pensar que muitas vezes, eu sei que isso já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo. Você se empenha para comprar algo, faz lá várias prestações, e depois da segunda, terceira, que aquele negócio começa a pesar, você olha para aquele negócio lá e fala assim, poxa vida, eu não precisava ter comprado isso agora, né? Isso não era necessário agora. Talvez você já tenha vivido isso. Ou talvez você tenha dentro da sua casa, no momento, algo que você tenha adquirido em muitas prestações. E agora, por estar pesando, você olha para aquilo e faz aquela pergunta, para que eu fui comprar isso agora? Eu poderia passar sem tranquilamente. Isso vem nos demonstrar que nós fomos abraçados pelo desejo e não pela necessidade. Porque quando é necessidade, nós olhamos para aquilo e falamos, puxa vida, está apertado de pagar, mas graças a Deus que deu para comprar, porque está nos sendo muito útil neste momento. Agora, quando é desejo, você é tomado por um espírito de arrependimento. Saia do provisório nessas atitudes de comprar sem ser necessário. Se pode passar sem. O tempo mais do que nunca está nos anunciando. É hora de mudar. Assim como é tempo de tirar a prateleira de lá, porque já passou do tempo, é tempo de parar de usar o dinheiro para satisfazer desejos ao invés de necessidade. Porque é algo que está ligado à administração daquilo que não é nosso, mas é de Deus. E por ser de Deus, Ele espera que nós administremos aquilo com o que é extremamente necessário. Eu sei que é um texto que está totalmente fora de contexto, mas é um versículo que eu gosto muito
pela lembrança que ele nos traz. Isaías capítulo de número 55, há uma frase que diz o seguinte: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Como eu disse, estou usando uma frase fora de contexto para nos lembrar que muitas vezes nós também gastamos dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, naquilo que não é essencial, naquilo que não é necessário. Muitas vezes gastamos o dinheiro naquilo que é dispensável, naquilo que não tem valor. E se nós estamos administrando algo que não é nosso e ainda temos essa prática na nossa vida de usarmos o dinheiro de forma a simplesmente satisfazermos os nossos desejos, é tempo de sair do provisório e passarmos para a realidade do permanente. É muito interessante nessa questão. Esses dias nós ficamos sabendo de um fato sobre pessoas, para vocês verem como é administrar aquilo que não é seu sem ter a devida consciência. Sabemos que quando o governo estipulou essa ajuda de R$600 para as pessoas, é justamente para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam atender às suas necessidades básicas. E nós ficamos sabendo de um lugar onde as pessoas estavam recebendo esses R$600 e saíam da casa lotérica ou saíam da Caixa Federal, iam para as lojas comprar celular, equipamentos eletrônicos. Pessoas de baixa renda, que pegam aquilo que é para elas administrarem de forma correta, para as suas necessidades básicas, e vão usar esse dinheiro para satisfazer os seus desejos de ter um celular novo, de ter sei lá o quê, que sempre teve o desejo de ter, mas nunca teve dinheiro, e agora que tem R$600 na mão, corre lá e satisfaz o seu desejo. E aí a hora, com certeza, que ela chegar em casa, e olhar para a criança e bater a fome na criança, e ela não tiver o dinheiro para comprar a comida, ela vai olhar para aquele celular, para aquele equipamento eletrônico e vai se perguntar: para que eu gastei o dinheiro nisso? Está na hora de sairmos do temporário, do provisório, em administrarmos mal aquilo que não é nosso e administrarmos de forma correta, realmente para que satisfaça as nossas necessidades e não os nossos desejos. Alguém leia Lucas 14, de 28 a 30, por favor. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Obrigado, Nilo. Esse texto vem nos chamar a atenção para sairmos do provisório na nossa vida de administração, de não planejarmos as coisas e passarmos para o permanente de começarmos a planejar as coisas. O texto está nos falando exatamente sobre isso, sobre um homem que, quando vai construir, ele deve se assentar antes para planejar, para ver se ele tem recursos suficientes para terminar aquela obra, para que não sucedendo que, não conseguindo terminá-la, ele se torne para as pessoas objeto de escárnio, objeto de gozação. Nós não temos o hábito de, na administração dos nossos recursos, nos assentarmos e planejarmos, de pensarmos, de fazermos um orçamento, de realmente avaliarmos e vermos se temos condições.
Simplesmente usamos a expressão que todo mundo usa, mas é uma prestação que cabe no meu bolso. Isso, pegue essa prestação que cabe no seu bolso e junte com as outras 10 que nós temos também. Quando você colocar as 10 prestações dentro do teu bolso, você verá que não estão cabendo mais dentro do bolso, já estão caindo para fora. Mas nós só descobrimos isso, infelizmente, depois que nós contraímos a dívida. Porque nós não temos o hábito de nos assentarmos antes, nós não temos o hábito de orarmos diante do Senhor. Senhor, me fale se é para contrair essa dívida ou não, me fale se é o momento certo disso ou não. A falta de planejamento, ela é fruto de uma má administração daquilo que não é nosso, mas é de Deus. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E se nós não planejamos como gastaremos aquilo que não é nosso, nós com certeza ficaremos enrolados. E hoje, mais do que nunca, estamos sendo chamados a uma vida de planejamento. Hoje, mais do que nunca, estamos sendo chamados a essa vida de planejamento. E não pense vocês em dizer, mas pastor, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, não estamos tendo condições. A facilidade que se está tendo agora pela compra pela internet, o delivery que entrega em casa rapidinho, isso tem feito com que esse tipo de compra se torne uma válvula de escape na vida das pessoas, nesse tempo de quarentena, onde elas têm se aliviado a tensão da quarentena, das preocupações em compras com o famigerado cartão de crédito, sem planejar. Nós estamos administrando aquilo que não é nosso. E isso foi um provisório que criamos na nossa vida. Mas hoje, mais do que nunca, a situação está nos chamando, dizendo, olha, é tempo de mudar. Os tempos mudarem, o que vem adiante de nós é algo bem difícil, é algo bem complicado. Então comece a se preparar. Se você não está preparado, se você ainda está vivendo no provisório, comece a mudar, porque ainda há tempo. Reveja a questão de padrão, conceito de vida que você tem, de muitas vezes gastar aquilo que não se possui. Nós temos que estar atentos a essa questão na nossa vida, a que realmente nós investimos aquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus. O fato é que muitas vezes nessa questão de padrão de vida, conceito de vida que nós temos, há uma frase muito interessante que nos diz que nós gastamos o que não temos para comprar o que não precisamos e para mostrar a quem não conhecemos. Um padrão de vida equivocado, em que nós criamos de forma provisória, dizendo que depois nós mudaríamos, nos faz exatamente administrarmos aquilo que não é nosso, mas é de Deus, de forma errada. Pastor? Pois não, Odônio. É o Rafa. É só uma... Assim, aproveitando o gancho do que o senhor está falando, né, das compras. A quantidade de trabalho lá na Via, ela aumentou no lado do online, né? Aí tem um dado que eles soltaram pra gente, que assim, o e-commerce, ele era responsável por 30% do faturamento da empresa. Aí eles criaram canais, eles pegaram vendedores oferecendo mercadorias para toda a carteira de clientes pelo WhatsApp. Então você está na tua casa, chega uma foto de um produto sugerindo, olha, tem esse produto aqui para você, e o vendedor ele fica ali negociando. Chegou ao ponto que a gente tinha o 70-30, né, que era a venda física e a venda online. O online ele conseguiu bater 80% de toda a venda da companhia com as lojas fechadas. Então, assim, as pessoas estão sim comprando e comprando muito, tem trabalho, e cai exatamente no que o senhor falou. Mas as lojas estão fechadas. Não, o online ele está vendendo e está vendendo muito. Entendeu? É exatamente isso daí que o senhor falou. Exatamente, lembro que você tinha comentado sobre essa questão, ainda eu perguntei na época, mas como que pode estar vendendo tanto se está tudo fechado? Aí veio a questão realmente do online.
Gente, essa é uma questão provisória na nossa vida que precisa mudar. Os tempos já anunciaram que a realidade é outra. A palavra de Deus já nos anunciou que é tempo de administrar mais do que nunca de forma correta aquilo que não é nosso, mas é de Deus. Nós estamos sendo 24 horas por dia incentivados a comprar. E muitas vezes é exatamente nessa situação. O duro é que essa frase que eu li, que nós muitas vezes gastamos o que não temos para comprarmos o que não precisa, para mostrarmos para quem não conhecemos. O terceiro ponto não está nem podendo ser vivido hoje em dia, porque nem mostrar a gente não pode sair às ruas para mostrar o carro novo, a roupa nova, o tênis novo, o celular novo. Para quem que vamos mostrar? Mas as pessoas estão nesse impulso de compras. E isso está ligado diretamente à administração. Você falar que uma pessoa que não teme a Deus usa o dinheiro dessa forma é uma coisa. Agora, você falar de uma pessoa cristã que tem o conhecimento do princípio da teologia, da doutrina da mordomia cristã, de que ao Senhor pertence a terra e que tudo nela se contém, pertence a Ele, nós somos somente mordomos. Você falar que um discípulo de Jesus, uma pessoa que se diz temente a Deus, agir dessa forma, administrando dessa forma aquilo que não é dela, mas é de Deus, e depois coloca a sua família em apuros, depois coloca ela mesma em apuros financeiros, dá um mau testemunho, gera relacionamento complicado dentro de casa, sem saúde, por conta das dívidas, por conta da má administração. É tempo de sair do provisório e passarmos para aquilo que é permanente, que é a realidade que nós estamos vivendo. E por fim, para encerrarmos, algo que deve estar muito presente na nossa vida, neste tempo, de sairmos do provisório e passarmos para o permanente, é de entendermos exatamente o que José fez. José é um dos maiores exemplos que é usado por grandes investidores, como um homem que sabia administrar, investir recursos. Ele é usado como caso em faculdades, em universidades, como um homem que durante 7 anos de fartura teve a capacidade de liderar um povo, uma nação, para que poupasse, para que guardasse, para que fizesse uma reserva. Porque quando vieram os anos de vacas magras, a atitude de José fez com que a nação do povo de Israel fosse preservada da fome. Já conversei com pessoas durante esta pandemia que me confidenciaram: pastor, quando o senhor falou de fazer reserva, nós começamos a fazer fora da crise. E agora, quando a crise chegou, a reserva está nos salvando. Entre aspas, nós estamos tranquilos. Quantas vezes, por quantas vezes, essa instrução de faça uma reserva, administre aquilo que não é teu de forma correta, guarde um pouco, se está sobrando. Não gaste por impulso, faça planejamento. Comece honrando a Deus, sendo fiel a Ele no seu dízimo, na sua oferta. E com certeza sobrará, e administre bem isto que está sobrando. Faça uma reserva. Quem ouviu e fez, neste tempo, está mais tranquilo. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de sair do provisório e passar para o permanente. Então faça isso. Pastor, mas não está sobrando nada. Aí nós entramos na questão das prioridades. Na verdade, não existem prioridades. O que existe é prioridade no singular. Porque a prioridade sempre passará à frente das demais prioridades.
Olhe para dentro de casa e veja o que é necessário no momento e o que não é. Uma das primeiras coisas que nós cortamos em casa quando queremos fazer algo, ou quando as coisas apertam, é TV a cabo, plano de internet, adotamos um plano mais barato. Deixamos a TV a cabo de lado porque é algo supérfluo, não é essencial. E aí começa a sobrar para você colocar em outro lugar. Temos que ver o que é prioridade na nossa vida neste momento. A primeira prioridade é buscar a Deus e o reino de Deus. Sendo que as demais coisas, as demais prioridades, que é comida, bebida, roupa, serão acrescentadas. É tempo de rever dentro de casa o que precisa ser mudado, porque não dá mais, nós estamos numa época que não dá mais talvez para manter. Se você tiver condições, agradeça a Deus e mantenha. Agora, se você não tiver condições, saia do provisório e passe para o permanente. Essa é uma atitude de administrar bem aquilo que pertence a Deus e não a você. Essa é uma atitude de você gerar saúde para a sua família, de você dar um bom testemunho na administração e nas suas responsabilidades. Todos nós temos que nos assentar neste momento para vermos aquilo que é prioridade e aquilo que não é, aquilo que é essencial e aquilo que não é, aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo. Temos que planejar, temos que fazer orçamento, temos que acabar com o desperdício, temos que administrar melhor o que não é nosso, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Se você ainda está vivendo este provisório na sua vida, na vida financeira, Deus já nos mostrou mais do que tudo. É tempo de mudar e passar para o permanente. Encare a realidade nova. Encare a realidade que é tempo de administrar com sabedoria aquilo que não é teu, de ser fiel com aquilo que não é teu. E você verá que mesmo em tempos de dificuldades, os seus celeiros transbordarão e os seus lagares derramarão. E se você duvida disso, prove ao Senhor, prove o Senhor. Com certeza Ele cumprirá, abrindo as janelas dos céus e mostrando para você: eu sou diferente de você porque eu sou fiel em cumprir aquilo que eu prometo. Você um dia prometeu administrar muito bem aquilo que é meu e não o está fazendo. Eu prometi ser um Deus providente na tua vida e estou sendo. Saia do provisório. Mude as atitudes na área financeira, na administração daquilo que é de Deus e não é teu, não é nosso. E você desfrutará das bênçãos e dos cuidados de Deus, mesmo em tempo de crise. Mesmo em tempo de crise. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Conforme nós podemos ver, irmão, a gente tem participado de uma escola dominical, né? Na verdade, são instruções que a gente recebe no nosso viver diário. Uma bênção e é um privilégio que nós temos, nós que somos participantes dessa escola dominical. Muitas pessoas não têm esse privilégio de estar aprendendo em como se comportar nos dias de crise, nos dias de pandemia. Nós podemos ver o Rafael nos instruindo através da palavra que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, as notícias, e agora acabamos